E aí, queridos, mais uma vez estamos juntos aqui no podcast Upper Chamber. E é uma alegria muito grande você que tem nos acompanhado, tem acompanhado os nossos episódios. Eu espero que esteja abençoando a sua vida, que esteja encorajando você. E cada dia, para mim, tem sido um privilégio estar com vocês. E cada irmão que Deus tem colocado aqui a estar com a gente, né? E é uma equipe aqui, tá o Valtinho aqui, tá o Caleb ali, né? Ele tá com a camisa do Galo ali. Isso aí é um problema, eu já falei com ele que ele tem que vir com outra camisa, né? E hoje, mais uma vez, estamos com o Thomas aqui, né? Então é um tempo precioso. Então eu quero pedir você para indicar nosso canal, dar um like aí, já de uma vez, já dá um like aí no Abençoa. É uma maneira de você estar fazendo com que essas mensagens cheguem a outros lugares, né? E outras pessoas sejam abençoadas. E muito obrigado pelas suas orações, intercessões. E mais uma vez aqui, gravando mais um episódio com o Thomas. Thomas, muito obrigado. A gente tá junto, é sempre uma bênção estar. E você que não assistiu os nossos episódios, deixa eu te dizer uma coisa, nós falamos sobre vários assuntos. E um dos assuntos que nós falamos que foi muito tremendo foi sobre dinheiro. Sobre mordomia. Na verdade, nem entramos, né? E a gente quer gastar um pouquinho mais de tempo sobre isso, sobre a mordomia, sobre o seu cuidar de nós. E eu queria ter um tempo, eu estava falando com o Thomas, eu queria conversar um pouco sobre um assunto que é muito importante na vida cristã. E a gente crescendo, eu cresci no Evangelho, mas quando eu me firmei com o Senhor, um dos desafios maiores que eu tive na minha vida cristã, e ainda tenho, é sobre ouvir a voz de Deus e discernir, né? Eu encontro muitos irmãos, então nós vamos falar sobre esses dois assuntos, mas eu queria antes falar um pouco sobre tentar fechar um pouco sobre essa questão do cuidado de Deus, da mordomia. E você começou a falar sobre um assunto da mulher em Marcos, sobre a mulher do Alabastro, né? Fala um pouco sobre isso aí. Não, eu acho que é melhor para mim começar, só ler, né? Primeiro o versículo. Aí depois a gente vai conversar. Hoje você trouxe óculos, né, Tom? Maravilha. Eu trouxe porque não dá para... Aleluia. Eu fiz aquelas cirurgias, ficou zero, ficou maravilhosa, mas uma coisa que eles fizeram... Ainda usa. Tem que... eles não podiam me dar tudo que eu queria, não, isso aí, mas... o texto que nós estamos falando, hoje de manhã, antes que começamos conversando com o Judson, uma das coisas que nós queremos falar, eu acho que mencionar, é sobre como ouvir a voz de Deus. E aqui eu vou ler isso aqui, depois a gente fala, né? Em Marcos capítulo 14, começando com o versículo... Bem, eu primeiro vou falar um pouquinho do que aconteceu, né? Logo em versículo 4, alguns dos presentes se indignaram porque a mulher, né, quebrou o vaso de alabastro, né, com perfume, né, fala em versículo 3, de nardo puro de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aí os que estavam presentes, eu creio que foram os discípulos dele, indignaram. Diziam que uns aos outros para que se fizesse desperdício de bálsamo. Aí, em versículo 5, fala: este perfume podia ser vendido por mais de 300 dinários e ser dado aos pobres, e murmuravam contra ela. Aí Jesus respondeu uma coisa muito interessante, que na verdade são duas coisas que estão, né? Tem uma convergência das duas coisas que a gente falou sobre mordomia, dinheiro, e também a vontade de Deus. Aqui os dois assuntos se encontram, né? Aqui mesmo, quando Jesus fala: deixa, porque a aborreceis, ela praticou boa obra para comigo. Sempre tendes os pobres convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pode. Antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura.
Em verdade, vos digo que em todo o mundo, onde que estiver este evangelho for pregado, o que ela fez também será contado para sua memória. Então, que eu acho que é uma das coisas que é um problema do ser humano e até os cristãos, é de não ouvir a voz de Deus e não saber que é a vontade de Deus, simplesmente porque seus interesses são humanos, né? Que para mim é lógico, nós temos que, desde manhã cedo, nós temos que levantar, vamos no banheiro, vamos escovar dentes, vamos fazer as coisas, né? Para vestir roupa, com que nós vamos fazer, o que eu vou fazer hoje. E eu, por mim, leio minha Bíblia, estudo, faço tudo mais, tempo de oração, caminhada. Mas para nós que somos cristãos, muitas vezes essas coisas minúsculas, né, que de nosso dia a dia invadem nossos corações e começamos de pensar nas coisas naturais mais do que a eternidade. E aqui Jesus estava chamando os discípulos de volta para uma conversa de eternidade, né? Essa mulher entendeu a minha missão. Vocês não entenderam nada. Vocês estão pensando nos pobres. Como ele disse, os pobres sempre vão ter com vocês. Inclusive, parece que o mundo inteiro está preocupado de como nós vamos cuidar dos pobres. Eles sempre vão ter pobres, né? Cuida deles, né? Faça o que for precisar, cuida deles, sim. Mas essa vez, essa mulher pensou em coisa sobrenatural. Ela estava entendendo o tempo mais do que os outros, né? Ela entendeu a hora mais do que todos os discípulos. E ele disse, deixa. Interessante, você está lendo aqui, eu estou pensando, eu nunca pensei dessa forma, mas Jesus falou, deixa em paz, ordenou-lhe Jesus. Eu acho que havia... que eles voaram em cima dela, falaram, você está doida, o que você está fazendo, você está desequilibrada, você está fora de ordem, você está, né, tentando controlar. Ela falou, o que você fez? Tipo assim, você está fazendo uma estupidez, você não está vendo a loucura que você está fazendo. E isso é muito forte, né, Thomas? Porque eu acho que todo homem e mulher que muitas vezes ouve ao Senhor, ele corre o risco de ser criticado e perseguido por ouvir a Deus. Né? Ele tem que estar disposto a entender que muitas vezes o que Deus te manda fazer vai causar pessoas de te odiarem, de te perseguirem, de te criticarem e falarem coisas contra você. Né? E eles estavam pensando na obra, né? Porque, claro que eles estavam pensando em poupar dinheiro para a obra. E provavelmente o Judas Iscariote, com certeza estava presente, disse que ele era tesoureiro na época e cuidou do cofre, né? E provavelmente ele que se indignou, os outros também ficaram chateados, mas eles estavam pensando na obra. Não, isso é válido para a gente, temos que pagar para a equipe, nós temos que manter a equipe, né, trabalhando, né? Eles pensaram, porque eles sustentaram Jesus até na obra. E interessante isso aí. Interessante que eu acho que o que essa mulher fez, e faltando no contexto do dinheiro, ela falou, esse é o meu recurso para viver para um ano. Deus, o que eu faço com ele? Eu acho que veio algo dentro dela, uma convicção de que ela tinha que lançar tudo aos pés de Jesus. E ela entrou na história. Interessante que Jesus falou, aonde for contado o evangelho, ela se conectou com a eternidade, ela se conectou com algo que Deus estava fazendo, porque Jesus falou, olha, deixa eu dizer, onde for contado o evangelho, a história dessa mulher vai ser contada, ou seja, os recursos dela foram interessantes. A gente não consegue entender isso, né, que dinheiro pode ser conectado com coisas sobrenaturais, ou seja, Jesus falou, olha, o recurso que ela derramou sobre mim vai conectar ela, vai ser como um memorial, porque ela faz parte da história de algo que está acontecendo na eternidade. Isso é muito forte, né? Eu creio que é muito forte. Ela teve foco, na verdade, no aquilo que era para salvar a humanidade, a morte na cruz, né? E a ressurreição, vida eterna. Ela pensou nas coisas.
E eu creio que é por aí, Judson. A gente não estamos muitas vezes pensando na vontade de Deus, então não vamos fazer a vontade de Deus. Então eu creio que o que aconteceu aqui é que ela estava bem no coração de Jesus. Jesus, com certeza, sendo Deus, percebeu e usou essa aqui para nos ensinar. Então, para mim, a primeira coisa, nós temos que estar na presença do Pai continuamente, o mais que possível. Ora sem cessar. É algo, eu creio, que vai nos levar a estar pronto, de prontidão. Na hora que o Espírito Santo nos chamar para fazer a vontade dele, nós vamos estar por dentro da vontade já, né? Lendo a palavra, orando. Eu faço uma caminhada, mas muitas vezes para minha própria saúde, né? Mas eu tenho prática, antes que eu fui para o Brasil, lá na nossa vizinhança, lá em Elyria, Ohio, eu e minha esposa, Cat, nós fizemos caminhada de oração. Muitas vezes a gente passou pela vizinhança, pelos piores lugares mais perigosos às vezes. A gente passou orando no Espírito, não alto, não fazendo um show, não chamando atenção a nós. Isso nos ajudou de estar na vontade dele, porque fizemos diariamente, sempre, orando pelos interesses que ele nos chamou para orar, que o Espírito Santo, a gente não sabe orar direito, como a Bíblia fala, né? Eu acho que em Romanos fala que não sabemos orar direito, né? Precisamos do Espírito Santo orar através de nossas vidas. Fazendo isso, vamos entender a vontade dele. Vamos fazer mais a vontade do Pai, mas vamos estar na hora da sepultura, na hora da ação, né, de fazer a missão mesmo que ele nos chamou. Vamos entender como ela entendeu. É interessante que você está falando, acho que a gente vai entrar no outro assunto, mas eu preciso falar sobre isso, que eu acho muito interessante. Estavam ali todos os discípulos que caminhavam com Jesus, que viram milagres, coisas maravilhosas, mas eles não entenderam o que ela entendeu. Parece que ela percebeu. Parece não, Jesus falou, ela está me preparando, ela está ministrando a mim para a minha morte, para a minha crucificação. Ela está fazendo algo que vocês não estão entendendo. Ela captou a hora, ela entendeu a hora. E toda vez que eu penso sobre essa cena da mulher, né, que foi lá na casa de Lázaro, né, dos amigos, né, a Bíblia diz que no Velho Testamento, aquela ovelha que era sacrificada na Páscoa, né? O sacrifício da Páscoa, a ordem, ela traz ela para morar junto com você 6 dias ou 4 dias antes dela. É interessante, né? Pegava o cordeirinho pequenininho e traz para morar com você dentro da sua casa por alguns dias. E aí aquele cordeirinho que morou com você, que você se apegou a ele, interessante isso, né? Aí você sacrifica ele. E é interessante que Jesus estava na casa deles alguns dias antes da Páscoa. E aquela mulher entendeu, olha, esse cordeiro que está aqui é o cordeiro de Deus que vai morrer. Ela percebeu, ela sentiu o cheiro. Estava perto da Páscoa. Pela regra, tinha que trazer um cordeiro para dentro de casa. Naquela Páscoa, o cordeiro que veio para dentro da casa dela, ela reconheceu. Ela falou, está aqui perto de mim, então eu não vou perder a oportunidade, eu vou derramar tudo sobre ele. Eu acho isso lindo demais, né? Quantas vezes o nosso cordeiro está perto de nós e nós perdemos a oportunidade de dar o melhor de nós, de dar tudo que a gente tem, de entregar. E outra coisa que eu penso os discípulos estavam ali pensando no trabalho, igual você falou, nos pobres, no ministério e tudo mais. Ela pensou no Cordeiro, ela pensou em Jesus, ela pensou no Senhor. Eu acho que esse é um equilíbrio no ministério que a gente luta sempre, né, Thomas? A gente pensa sobre Jesus ou sobre o ministério, né? E muitas vezes a gente perde Jesus porque nós perdemos a oportunidade de servir Jesus porque nós estamos servindo os homens, né? Nós achamos que isso é muito complexo, porque a gente luta e com a gente, eu luto com isso muitas vezes, e a gente sai correndo, fazendo coisas, agendando coisas, resolvendo coisas, mas de repente o que Deus quer que a gente faça naquela hora
é derramar tudo que a gente tem nos pés de Jesus e estar com Ele. E essa mulher, ela percebeu a oportunidade. E eu acho que com dinheiro também funciona assim, né? Tem horas que você sente que o Espírito Santo te cutuca. Não sei se acontece com você, mas o Espírito Santo fala, Jesus, olha que oportunidade. Semeia naquele ministério ali, né? Ou seja, mas ali, semeia naquele irmão ali, semeia naquela pessoa. Às vezes acordar de manhã e o Espírito Santo falou, olha que oportunidade, manda semente para tal pessoa, faz isso. Ou às vezes, como você falou no outro programa, né? Tá no supermercado, de repente tá todo mundo ali, muita gente com dinheiro, muitos discípulos de Jesus, mas de repente você sente o Espírito Santo falando, olha que oportunidade. Nem pensei, essa mulher é cristã, essa mulher vai fazer o quê? A gente não pensa. E de repente Jesus fala, semeia naquela pessoa ali. Aí você diz para mim, nós religiosos, fala, mas aquela pessoa não é Jesus, e se ela não for crente. Mas aí você vai ter que confrontar com aquele texto que Jesus disse, quando fizeste para um daqueles pequeninos, fizeste a mim. Então muitas vezes o Jesus está no nosso dia a dia, onde ele nos manda, não é literalmente falando, olha que coisa maravilhosa que eu estou fazendo para os pobres, né? Mas é você sentir a oportunidade, discernir o momento de Deus e falar, Senhor, me mostra qualquer hora. Tudo que eu tenho, eu acho isso lindo, porque eu acho que nós estamos numa geração assim, que se parece com essa mulher, né? Que vê a oportunidade, discerne a oportunidade, discerne a hora e fala, sabe, Senhor, todo recurso que eu tenho é do Senhor, onde que o Senhor quer que eu coloco? Aonde que o Senhor está? O Senhor está na prisão, o Senhor está aí, o Senhor está na casa de Lázaro, o Senhor está em tal lugar, assim, onde que o Senhor está? E essa mulher discerniu, ela viu Jesus, percebeu, olha a Páscoa, talvez ela caiu a ficha e falou, meu pai, o cordeiro está aqui dentro, o cordeiro dessa Páscoa está aqui dentro, dali 3, 4, 5 dias ele estaria pendurado na cruz. E aquela Jesus, e aquela mulher percebeu. E Jesus falou, para onde que for pregado o evangelho, vão mencionar essa mulher e vão pela sua memória. Né? A gente vai lembrar dela, porque isso que ela fez a vontade do Pai. Né? Eu lembro quando eu era novo convertido, eu não sabia onde que Deus ia me levar na vida, né? Como todo novo convertido. Mas eu preguei a palavra, como que eu contei no primeiro episódio que nós fizemos. Mas como Deus fez com muitos dos profetas, não sou profeta, mas eu creio que tomara que todos se profetizam, né? Como Moisés e Paulo também falou. Nem todos são profetas, mas eu quero que todos profetizem, né? Ou seja, é bom para pregar a palavra de Deus em toda hora, para todo mundo, né? Não precisa ser profeta para profetizar. Porém, Deus me ensinou coisas simples, mínimas, lá naquela época, quase 49 anos atrás, quando eu novo convertido, Deus começou a me ensinar como ouvir sua voz. Eu não entendi que era assim, mas ele falava coisas assim, faça aquilo, dá isso. Às vezes foi uma coisa boba. Eu lembro uma vez, Judson, eu não vou mencionar nomes, não, mas lembro que nós conversamos que a gente conheceu pessoas até famosas, pessoas, pelo menos aqui nos Estados Unidos, são famosas. Eu não vou mencionar nome. Mas meus sogros tinham um ministério, eles montaram uma grande tenda de circo, né, que coube 5.000 pessoas lá de Cleveland, várias na redondeza de Cleveland chegaram lá. E eu não me encaixei né, eu fui fiel na igreja e tudo mais, mas Deus começou a me mostrar esse pregador que veio de longe, estava ministrando a palavra, e foi uma coisa tipo desse versículo, não foi esse, mas um quase que tinha o mesmo sentido. E ele torceu isso aí para levar até o momento da oferta. Quando eu vi que ele fez isso, e todos
5.000 pessoas, a maioria eram pobres lá das ruas de Cleveland, né? Chegaram. Você sabe aquela hora de apelo, né? Da oferta, todo mundo vem. Né? Você lembra, Júlio? Né? A gente recebeu celulares, anéis e alianças e todo tipo de coisa, ouro, todo tipo de coisa, não só dinheiro, não. A pessoa, quando ela se sente, né, que o Espírito Santo quer que você contribui, investir, né, a gente faz. Mas eu vi, naquele momento, Deus estava me ensinando uma coisa. Eu observei a fila de pessoas que estavam esperando. Eles tinham duas, como é que fala, esse cesto de lixo grande. Tinha um diácono aqui, outro aqui, e tinha o palco, que é a escada para entrar nos palcos no meio. E as pessoas estavam vindo pelo corredor. Era lá fora, debaixo daquela tenda, né? Aí eu vi aquilo e eu senti, não é isso o sentido da palavra. Não era para aquela hora dinheiro, não era para isso. Eu era novo convertido, não sabia de nada. Eu fui lá fora, eu orei. De repente o Espírito Santo me conduziu. Eu acho que foi ele. Mas eu peguei uma canivete que estava no meu bolso. Eu peguei um pedaço do como é que fala? É grama. Com solo e tudo, eu cortei, peguei, levei a minha mão, fui lá, entrei a fila. E o pregador, bem famoso, não vou mencionar o nome, ele está com Jesus hoje, então eu não vou falar contra os profetas, né? Mas a gente, até profetas erram. Eu acho que ele errou naquela hora. E em frente de todo mundo, eu não fiz para show, eu fiz porque eu acho que o Espírito Santo estava me ensinando a não ter medo de homem e obedecer ao Espírito Santo, à vontade do Pai. Então eu achei que tinha convicção que era Deus. Eu fui, fiquei na fila, andando, cheguei lá em frente, cheguei até aquele homem, olhei face, e ele olhou com... ele estava... Tinha um cara bem, né, meio, tipo, chateado comigo, né, que ele viu. Aí eu falei com ele, Deus me mandou para te relembrar de onde que você veio. Uau! Aí ia colocar na mão dele, e ele não quis, ele começou de falar de maneira baixo, né, me chamou boy. Eu sei de onde que eu vim, boy, né? Aquela coisa. Aí ninguém quis, então eu joguei em cima do dinheiro numa das cestas. Com aquela palavra, era minha oferta na época, né? E claro que os diáconos correram para limpar e tirar, né, o solo, né, a terra que estava em cima daquele dinheiro e tudo mais. Aí eu virei e fui. Eu sei que meu sogro estava no palco com os pastores olhando para ele, o que Thomas fez? Anos depois que eles ficaram sabendo, mas nunca falaram nada para mim. Mas que eu creio que eles entenderam que eu fiz algo que Deus estava me ensinando. É coisa mínima, Judson, é coisa simples, mas assim que eu fui aprendendo como ouvir a voz de Deus, em pequenas coisas, apesar que aquilo era muito grande para mim. Aí a Cat, ela não entendeu na hora também. O que Thomas está fazendo? O que ele está fazendo? Porque não falei para ninguém, não. Eu estava lá fora orando e Deus me falou para fazer. Então eu fiz. Então eu acho que essa questão de ouvir a voz de Deus é um desafio, porque quando você obedece... Pode errar, né? Você pode ser que você erra, mas às vezes eu falo com o irmão, Deus me deu uma palavra, eu acho que não é de Deus. Eu falo, irmão, é melhor você contar e a gente julga e talvez não é de Deus, mas do que você reter e depois falar, Deus... Sabe aquelas pessoas, eu e Epa, a gente sempre tem esse negócio. Epa sempre fala, quando acontece alguma coisa ruim, o pessoal, bem que Deus tinha me dado um sonho com isso, né? Que ia acontecer algo ruim. Ou seja, então, se Deus te deu um sonho, por que você não falou? Por que você não orou? E às vezes é melhor a gente até errar por um lado e falar, não, que é o que eu acho que Deus mandou fazer e faz. E essa questão de dinheiro é uma questão muito delicada, né? Porque ao mesmo tempo que a pessoa ouve ao Espírito Santo de Deus e ela traz o melhor que ela tem,
eu acho que... eu lembro aquela cena de Davi, quando Davi recebeu a água do poço que estava na porta de Belém. Os 3 valentes. Ou seja, dele, quando eu penso em oferta, eu penso em honra e eu penso em aquele que está trazendo a oferta, ele está fazendo para o Senhor, e aquele que lida com a oferta, ele tem que ser cheio do temor e falou, isso aqui é um memorial ao Senhor, isso aqui é algo para o Senhor. Então eu acho que existe uma responsabilidade de eu ouvir a Deus e entregar, perceber o que Deus está me mandando fazer, e ao mesmo tempo aquele que recebe, ou aquele que administra, aonde é colocado aquilo, falar, uau, isso aqui foi colocado aos pés de Jesus, isso aqui. Então eu acho que esse temor para lidar com as finanças é algo que eu creio, e a gente fala, é tão sério, é tão importante, porque aquela oferta que foi dada, aquela oferta daquela mulher, foi um ano de trabalho, não se sabe quanto detalhes de como que ela viveu depois ou tudo mais, mas provavelmente o pessoal fala, você tá doido, você tá abrindo mão de tudo, e você desperdiçou. Nunca é desperdício quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, e nunca é loucura quando nós ouvimos a voz de Deus, e você corre o risco de perder seus amigos. Ninguém chamou minha atenção naquela. Ninguém veio e falou, Thomas, você não faça isso com o profeta, não, cara. Ninguém me falou, ninguém me corrigiu. Ninguém. Aí se eu tivesse lá falar, não conheço, não. Esses pais são meus, mas depois. Não é meu amigo, não conheço. Eu me examinei depois. Será que eu fiz certo? Será que foi a vontade de Deus mesmo? Né? Porque. Né? Ô, Thomas, a verdade é que Deus precisa trazer um temor no meio da igreja, no que diz respeito a finanças. Nós ensinamos, eu não quero que ninguém fique ofendido comigo, mas às vezes eu vou em reuniões onde se fala 1h30 toda semana, 1 hora sobre... É como se está espremendo os irmãos E aí, onde que está o Espírito Santo para nos falar? Não é melhor ensinar as pessoas a ouvirem a Deus? Isso. Não é melhor? Uma das características de avivamento, e eu posso estar doido com isso, mas uma das características que nós experimentamos em avivamento é que havia uma explosão de generosidade. A gente tinha que falar com os meus irmãos, chega, tá bom, calma, irmão, tá bom, irmão, não, eu quero... Então, uma das características... Interessante que tudo que eu falo com os irmãos, tudo que é feito para o Senhor vai cuidar. E o Senhor vai mover o coração. Uma das coisas que a gente experimentou muito, que a gente experimenta, eu lembro quando Moisés foi no monte, Deus mostrou para ele a planta, o Senhor falou, a primeira mensagem que Deus deu para Moisés no cume do monte foi de generosidade. Mas ele não mandou espremer o povo, ele falou, deixa aqueles cujo coração eu mover. Ou seja, existe uma competência do Espírito Santo. Então, eu acho que o nosso trabalho como pastores, como líderes, é levar as pessoas a terem um relacionamento com Jesus, amarem Jesus, conhecerem os princípios. Nós temos que ensinar a verdade, é claro, ensinar sobre generosidade, sobre dízimo, sobre oferta, mas é tão maravilhoso quando eu acordo de manhã e o Espírito Santo fala comigo. Eu acho que aquela mulher saiu tão cheia de alegria com a experiência que ela teve, porque eu acho que ela lutou dentro de si pensando, eu dou, eu não dou, eu faço, eu não faço. Quando ela viu, ela já tinha feito, porque estava queimando as entranhas dela de gratidão, de amor. E aí os discípulos pularam em cima dela falando, você tá doida, você tá maluca. Daí a pouco Jesus fala, espera aí, você não tem ideia. Eles não logo esqueceram não, porque aquele perfume que era para sepultura encheu aquela sala, aquele lugar, né? Aquele perfume tava o soldado o soldado que chicoteou Jesus sentiu o cheiro. O soldado que pregou Jesus sentiu o cheiro. E ficou há muito tempo naquele Aquele lugar. que veio traspassar ao lado de Jesus com a lança sentiu o cheiro. Aquele que estava aos pés de Jesus que veio e falou, é verdade, ele está morto. E aí ele mesmo disse, realmente ele é o Filho de Deus. Ele sentiu o cheiro. Ou seja, o que aquela mulher fez... foi violento, sentiu o cheiro. A vontade do Pai. Fenomenal. E eu creio que o Espírito Santo, nós precisamos deixar o Espírito Santo ensinar a igreja a ouvir a voz de Deus, a ensinar a igreja no que diz respeito a finanças, a falar, Senhor, tudo que eu tenho é do Senhor. Eu acho que uma das primeiras coisas que nós precisamos aprender é que
Ele vai cuidar de você. Eu acho que quando se fala de finanças, você precisa saber, Deus vai cuidar de você. E, sobretudo, Ele ama você. E Ele quer te prosperar. Ele vai te dar tudo que você precisa. Ele vai cuidar das suas necessidades. E além, né, Ele vai cuidar da sua vida. Mas Ele quer mais que você tenha uma intimidade com Ele. E quando nós ouvimos o Espírito Santo e somos sensíveis a Ele, fala, olha, Deus mandou semear isso. Teve horas que o Senhor falou comigo, Judson, eu quero que você... Eu falei, não, Senhor, isso não é do Senhor, não. Deus fala, você pega isso aí que você tem, que você ama tanto, e você vai entregar para tal pessoa. Mas, na verdade, aquela luta que você tem, será que é de Deus? Será que não é de Deus? Mas na hora que você entrega, é um batismo de alegria que vem sobre a gente, com a generosidade. Agora, quando você sente que alguém está te manipulando... E como o lanchinho daquele menino, sobrou 12 cestas. É verdade. Daquele milagre que Jesus fez. Sobrou. Nosso Deus é um Deus de sobras, que sobra. Ele abençoou, ele preencheu uma necessidade e sobrou, continuou dando. A coisa que a gente faz, a obediência nossa ao Espírito Santo, Judson, continue, né? Vai continuando, abençoando, a gente não sabe para onde que parar. Até hoje tem pessoas que me falam algo simples que eu fiz 20, 30 anos atrás, são falando, Thomas, aquela coisa está me abençoando até hoje. Né? Aquela obediência simples, às vezes a gente dentro de nós, eu dou ou não dou? Mas tem que pagar essa conta. Se eu abençoar aqui, eu não vou. Aí nós temos que entender o Espírito Santo, porque Judson, você sabe disso. Como Malaquias falou, aprovai-me nisto. Vai dar, faça, é um princípio, e olha o que eu vou fazer. Verdade. Deus sempre, eu não vou dar, Judson, só para receber. Eu dou porque é certo dar, né? Porque nós temos vida e Espírito Santo, queremos abençoar. Mas depois vem a bênção. Porque ao mesmo tempo é impossível dar mais do que Deus. Quem não semeia esperando colher. Então igual você está falando, é uma linha, é uma pista de via dupla. Meu coração falando assim, eu dou porque meu coração está cheio de gratidão e generosidade. Bem mais aventurado dar do que receber. Mas ao mesmo tempo eu semeio sabendo que o Senhor vai me recompensar e vai frutificar de alguma forma e Ele vai suprir. Sempre fez, Judson. Na hora que eu pensei, puxa, eu dei tudo que eu tinha que fazer. Deus deu e sobrou ainda depois. Quando eu explico isso para certas pessoas, eles dizem, pô, mas você está doido, como que isso não dá certo, não, mas eu não sei explicar. Tem horas, Judson, a gente olha a nossa conta bancária, a gente viu o saldo, mas não está batendo matemática. Eu paguei isso, aquilo. Era para ter uma falta e sobrou. Judson, você tem essa experiência, Judson? Direto, não é? Mas para fazer isso, você tem que aprender a ouvir a voz de Deus em nossos corações, nas mínimas coisas. Eu creio que tudo simples, tudo pequeno, tudo, né, por dentro primeiro, depois Deus vai mostrar por fora a bênção, Ele vai mostrar. E sabe uma coisa sobre generosidade que eu sempre penso? A palavra diz que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. E à medida que nós nascemos de novo, nós começamos a ser moldados à imagem do Senhor, né? Restaurada a nossa imagem, né? Que foi quebrada na queda no jardim. E uma das características do Senhor, Ele é um Deus generoso. Ele é. Está dando teu. E eu acho que generosidade faz parte da essência e do caráter de quem Deus é. E se nós nos parecemos com Ele, generosidade é algo que não tem como, faz parte da nossa essência. À medida que o Espírito Santo vai tratando e nos moldando e nos fazendo mais parecidos com Jesus, a generosidade ela se torna algo 24 horas na nossa vida. A gente quer semear, a gente quer
Eu não sei quantas vezes no dia eu penso em oportunidade de semear. Não existe, eu estou semeando, eu fico pensando, já chegou o dia de semear em tal os missionários, chegou a hora de fazer tal coisa. Então, essa generosidade faz parte da essência de quem o Senhor é. E essa generosidade, ela reflete não só no dinheiro, mas reflete com outras pessoas, reflete no partir do nosso pão. E eu acho que muitas pessoas ficam esperando elas ficarem ricas para serem generosas. Nunca vão ser generosas. Porque o princípio é partir o pão com faminto. Ou seja, a gente não tem coragem de partir, eu só tenho isso, então, Senhor, eu vou partir o que eu tenho e eu vou semear. Então, essa generosidade é um ato de fé. Essa generosidade é quem nós somos criados para ser. Nós somos criados para ser generosos, para abençoar. E eu acho que o chamado de Abraão está conectado com isso, né? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você foi chamado para parecer comigo e abençoar as nações e abençoar a terra. E eu acho isso maravilhoso. Nosso tempo está voando, então já estamos aqui no finalzinho. Entramos no assunto os grandes avivalistas aprenderam esses princípios, esses segredos. Eu lembrei de duas pessoas que eu sei que estamos finalizando, mas o primeiro era o John Wesley, que ensinava seus discípulos a ganha tudo que puder, poupa tudo que puder e dar tudo que você puder. E Finney também falou nos livros dele, Charles Finney, ele falou que por onde que eu fui nos avivamentos, sem falta, quando eu vi o Espírito Santo tocar nos jovens, e muitos estavam convertendo, o Espírito Santo estava convertendo esses jovens. Sempre vi, paralelamente, um espírito de generosidade, onde que eu vi uma igreja, tal igreja que estava envolvida no avivamento, sempre também estavam generosos e dando com muita alegria, com muita liberdade, né? Estava abençoando. Eu acho que é interessante essa colocação do Finney, até os grandes avivalistas entenderem esse princípio. Agora vamos falar aqui supostamente. Vou dar uma pincelada no outro assunto, mas a gente vai ter que ficar para o próximo podcast. Mas suponhamos que essa mulher fosse pedir a oferta no domingo. Como seria a pregação dela? E suponhamos que Judas fosse pedir a oferta do domingo. Qual seria a pregação de Judas? Como que Judas convenceria as pessoas a semearem? Como que essa mulher convenceria as pessoas a semearem? Parece que são parte de dois princípios diferentes, né? Mas a gente já viu essas duas mensagens nas nossas igrejas. Ela falaria sobre a beleza de Jesus. Ela apresentaria o Cordeiro. Ela apresentaria a obra da cruz. Ela apresentaria a beleza e a santidade do Senhor. Ela apresentaria a carta. Ela apresentaria que, olha aqui, irmão, deixa eu falar, eu fui perdoada. Eu não valia nada, eu não prestava, mas eu vi a cruz, eu vi o Cordeiro. E quando eu vi a obra da cruz, eu senti o cheiro do Cordeiro de Deus dentro da minha casa. Eu não resisti, eu entreguei absolutamente o meu presente. Ele mudou o meu passado, eu entreguei o meu presente, o meu futuro, eu entreguei absolutamente tudo nas mãos dele. E eu acho que a mensagem dela seria um pouquinho nessa direção. Com certeza. De Judas, talvez ele mostraria um tanto de foto para deixar as pessoas... Oh, Jesus, minha língua, né? Mas mostraria um tanto de foto para manipular as pessoas e fazer as pessoas sentir mal. Ah, você tá aí nesse carrão confortável, você tem isso. E você pode fazer... Não, tá errado, viu, queridos? É verdade. São verdades, mas como que seriam as duas mensagens, né? Eu não sei qual que seria a coisa. Mas você acabou de dizer. Eu creio que é por aí mesmo. Eu creio que... Nem sei se a gente via... Mas que contraste, né? Ou seja, ela deu tudo. E o pior, acho que a mensagem de Judas, ele quer que os outros dão, ele não dá. Judas, na verdade, né? Eu tento... Ele quer tomar o dos outros, mas o dele ele não dá. Eu tento não... eu tento não pensar em coisas, ofertas e dinheiro. Eu tento sempre
pensar como a mulher pensa, encher seu coração com as coisas de Deus. Jesus. Enche seu coração com as coisas, a palavra de Deus. Eu creio que pregando em qualquer domingo aquela mulher, eu acho que ela nem precisaria levantar uma oferta. Eu creio que, como aconteceu, eu vi isso muitas vezes, eu e você já viu, jogando coisas aos pés dela. Nem precisava do gasto falácio. É verdade, eu acho que isso que você falou, você tocou numa coisa tão interessante que a gente já viu muitas vezes. Eu vi um monte de coisas aos pés. E nas escrituras você vê várias vezes, quando havia avivamento, Ezequias teve que construir outros celeiros porque não coube as ofertas. Mas quem começou foi ele. Existe um breakthrough. Eu falo isso com muitos líderes. Por exemplo, você ensina aos outros a semear, mas você tem que ser o modelo de semear. Eu acho que a autoridade em semeadura é quando você tem um recorde e uma história de generosidade. Ou seja, você carrega uma unção, uma autoridade naquilo que você vive. Você prega aquilo que você vive. Eu acho que a gente fala isso muito, né? Viva antes de você pregar, né? Então, aquela mulher, eu acho que a pregação dela era a vida dela. Ela chegava, o pessoal falava, nossa, se essa mulher eu quero semear. Porque ela deu tudo. Ela abriu mão de tudo. Essa é a mulher que abriu mão de tudo. Eu acho que essa ela nem olhou para trás, ela nem olhou para frente para ver a oferta que há de vir. Eu acho que ela não pensou nessas coisas. Ela estava tranquila que ela fez a vontade do Pai. Aí eu acho também que ela não saiu desfilando com um vaso de alabastro, falando, olha aqui, gente, você sabe quanto que isso custa? Eu tô dando para Jesus. Ela não boast. A minha avó. Olha aqui, eu vou abrir mão de tudo. Sabe quantos anos eu juntei para comprar isso? O alvo dela, o foco dela era o Cordeiro. Eu acho que por isso tocou tanto o coração de Jesus, né? Ela provavelmente foi quietinha. A Bíblia não diz que ela deu um discurso antes. A Bíblia não diz que ela falou algo. A Bíblia não diz que ela falou algo antes, nem durante, nem depois. Ela silenciosamente, eu acho que ela entrou dentro do quarto dela, abriu o cofre, tirou o que mais, ela procurou. Eu acho que há um desespero na generosidade, um desespero santo. Você procura o melhor que você tem, o mais precioso. Eu acho que avivamento gera isso, né, gente? Eu acho que uma das coisas que aconteceu na minha juventude, que acompanha a gente, é os momentos onde você fala, meu Deus, o que eu posso te dar para demonstrar a minha gratidão? O que eu posso te entregar para demonstrar a minha gratidão? Eu posso entregar o que para o Senhor? E você não está preocupado se aquela pessoa vê. Aí a religião é outro capítulo, é outra história. A religiosidade, ela simplesmente pensou, o que eu tenho de mais precioso? O que eu tenho de mais precioso? O que eu tenho de mais precioso? Eu quero entregar para ti, Jesus. O que eu tenho de mais precioso? Eu quero colocar aos teus pés. O que eu tenho de mais tremendo? Eu quero colocar aos seus pés. Eu acho que Deus está querendo restaurar uma igreja com esse coração, né, Thomas? Aleluia, Pai. Uma igreja que... Amém. Está fazendo coisa nova, Jesus. Uma igreja está chamando ela de volta. Que vem, eu acho que aqueles missionários que disseram para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Eu acho que eles foram tocados pelo mesmo Espírito que tocou aquela mulher. Com certeza. Que falaram, eu vou abrir mão de tudo, eu vou me vender como escravo, eu vou para uma outra nação, porque é o que eu tenho para dar para o Cordeiro. Não conseguiram visto, então tenho visto. E outra coisa, até a obra de missões faz um sentido completamente diferente. Eu não faço missões porque eu sou bonzinho, eu amo pessoas e eu sou maravilhoso. Eu acho que eu faço missões porque, meu Deus, o que eu posso te dar, Jesus? O que eu posso te oferecer por tudo que o Senhor tem nos dado? O que eu posso entregar à minha vida, ao meu futuro, à minha família, à minha casa,
tudo é teu. Eu acho que isso, se 1000 jovens dessa hora estiverem nos ouvindo nesse podcast que a gente tiver e forem batizados com esse desespero, e eu vou te prometer que vai vir uma multidão de gente falando: você tá doido, não abre mão do seu futuro, não abre mão da sua vida, não abre mão do que todo mundo tá juntando para ter, e você tá dizendo: olha, eu acabei de formar em medicina, eu vou entregar meu diploma, vou ser médico do outro lado do mundo, cuidar de pobres, cuidar disso, cuidar daquilo outro, porque é lá que Jesus está. É lá que o Senhor está. Eu acho que esse mover de Deus, eu acho que o que essa mulher deixou, e o que o Espírito Santo nos ajude, mas eu acho que o que essa mulher deixou é uma pegada, é uma chave para a gente entender que aí se dividem os religiosos. Os religiosos fazem obras. Os pobres temos que fazer isso, fazer aquilo outro. Os adoradores, eles veem Jesus. E Jesus morreu para quem? Para os pobres, para os ricos, para os miseráveis. Ou seja, ela preparou Jesus não só para os pobres, mas para os pobres, para os ricos, para os pecadores piores. Isso é maravilhoso. Ele estava na casa de um leproso. E Simão, isso tudo aconteceu numa casa de um leproso. Meu Deus. Jesus entrou na casa, ele estava reclinado, a Bíblia fala, na mesa, quando essa mulher fez tudo isso aí. Ou seja, será que ele converteu e foi curado? Eu creio que sim. Verdade, também creio. E aconteceu. E outra coisa também, meu pai, a gente não dá muito tempo para falar sobre isso. A gente vai falar, por exemplo, Simão leproso. De repente, os discípulos uma das características da lepra, com alguém eu acho que uma das características da lepra, principalmente naquela época, era o cheiro das feridas. Verdade. De repente, já da morte, do cheiro, talvez aquele homem tinha sido curado ou não tinha sido ainda, ou foi curado, mas o cheiro foi substituído. A casa daquele homem mudou o cheiro. Talvez ele tinha sido leproso para 15 anos e os móveis impregnados, o cheiro da lepra estava. Meu Deus! De repente, aquela adoração extravagante mudou a atmosfera daquele ambiente. Com certeza. Deus, como nós precisamos de homens e mulheres cujo coração queime para o Senhor. Como nós precisamos de uma geração. Espírito Santo, nós usamos nossos argumentos para que a igreja seja generosa, para que a igreja chegue nesse lugar, mas Espírito Santo, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, para que nós possamos entender aquilo que o Senhor está fazendo nessa hora, para que aquilo que nós temos seja lançado no momento certo, na hora certa, naquilo que o Senhor está fazendo, Senhor. Meu Deus, quantas casas de Simão leproso estão impregnados com mau cheiro da lepra, do pecado, do passado. Meu Deus, quantos pecadores, meu Deus, já foram salvos, mas a sua casa ainda está impregnada com mau cheiro. Meu Deus, das feridas do passado. Meu Deus, das consequências do pecado. Mas agora, a adoração começa a liberar um cheiro. Meu Deus, a adoração começa a mudar a história daquela casa. Meu Deus, eu sinto como se o Senhor está mudando a história de casas, Pai, nessa hora. Homens que foram pecadores, leprosos, e de repente encontraram Jesus, mas aquele mesmo espírito daquela mulher mudou a atmosfera e começou a tirar o mau cheiro da casa de Simão leproso. Meu Deus, em nome de Jesus, leva-nos para esse lugar, lugar de um batismo de extravagância por Ti, Jesus. Meu Deus, eu sei que os religiosos não gostam dessa mensagem. Eu sei que os religiosos não gostam da extravagância. Mas Deus, eu oro agora, Espírito Santo de Deus,
Que o Senhor tire de nós o medo dos homens e nos batize com a coragem para levantar uma igreja santa que ama o Senhor, que se dobra diante do Senhor. Libere milhares de jovens ao redor do Brasil e das nações que vão, Senhor Jesus, como essa mulher, discernir o tempo e entregar o melhor que eles têm, Pai, para que eles sejam um memorial na história daquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Amém, Thomas, Jesus. meu Pai. Bênção. Amém. Glória a Deus. Amém. Jesus, Deus abençoe vocês, queridos. Que a presença de Deus te invada aí aonde você está. Que o Senhor te encha de esperança e de gratidão. E essa mensagem, a gente ia continuar falando, mas não tem como. O Espírito Santo, essa mensagem que é de manhã, é dessa mulher. É essa mulher que entrará no quarto. Você vai entrar no seu quarto como Jesus ensina, né? Entra no seu quarto, fecha a porta. Eu acho que aquela mulher entrou no quarto dela antes dela trazer. Ela foi lá no lugar de intimidade, pegou o melhor. Vai lá no seu quarto e fala: Espírito Santo, fala comigo. Fala comigo. Deus abençoe. Não esquece de dar um like, de fazer propaganda desse canal. Uma loucura. Estão virando YouTube. Obrigado, Valtinho, Caleb. Semana que vem, Caleb vem sem camisa do Galo. Aleluia. Um beijo, gente. Deus abençoe.